Ela nasceu em um lar que parecia religioso aos olhos da vizinhança. A família frequentava a igreja, falava sobre Deus e era conhecida como exemplo de moral. Dentro daquelas paredes, porém, a verdade seguia caminho oposto. Entre hinos e orações, escondia-se um segredo sombrio. Ainda criança, a menina chamada aqui de Marta sofreu abuso dentro da própria casa por um parente respeitado por todos. O choque foi devastador. O lugar que deveria ser abrigo seguro tornou-se um inferno silencioso. Marta tentou falar, mas não acreditaram. O abusador era visto como homem de Deus, e sua voz foi sufocada pelo peso de uma religiosidade hipócrita. Cada vez que via aquele parente pregando, cantando ou orando em público, sentia náuseas. Nos pensamentos da menina, Deus parecia compactuar com a dor. As noites ficaram longas. Abraçada ao travesseiro, chorava sem fazer barulho e perguntava ao céu por que aquilo havia acontecido. O silêncio era a única resposta. Com o passar dos anos, a raiva cresceu. Não contra o agressor, e sim contra Deus. Se a Bíblia era verdadeira, então Deus parecia cruel. Se a igreja era real, então parecia falsa. Ainda jovem, Marta decidiu fechar o coração para a fé. O abuso, o silêncio e a hipocrisia tornaram-se solo amargo, onde uma revolta profunda criou raízes. Na adolescência, as feridas não cicatrizaram. Por fora, ela parecia uma jovem comum. Por dentro, um vulcão prestes a explodir. Sempre que alguém falava sobre Deus, a raiva voltava. A ideia de um pai amoroso parecia incompatível com a própria história marcada por abandono e dor. A religião parecia máscara para encobrir pecados. Marta se afastou da igreja, recusou convites, ironizou conversas sobre fé. Buscou alívio em amizades perigosas, festas, relacionamentos rasos. Nada preenchia o vazio. Quanto mais tentava se distrair, mais a escuridão crescia. Foi nesse terreno de revolta que surgiram convites para práticas espirituais alternativas. No início, curiosidade. Cartas, amuletos, simpatias. Aos poucos, algo mais profundo. Alguém disse que, se Deus não respondeu, o mundo espiritual oferecia outros caminhos. Prometeram respostas e poder. A promessa de controle sobre a própria vida encontrou uma alma ferida que desejava nunca mais ser vulnerável. A curiosidade tornou-se vício espiritual. Simpatias deram lugar a rituais. Marta conheceu pessoas que praticavam feitiçaria de modo aberto. Ofereciam poder, dinheiro e até vingança. A promessa seduziu. Ela estudou rituais, manipulou velas, ervas e símbolos. Passou noites em vigílias sombrias, convencida de que finalmente tinha o controle. E alguns resultados pareciam acontecer. Palavras sussurradas pareciam se cumprir. Pessoas a temiam, buscavam serviços, pediam trabalhos. A fama cresceu. Muitos a chamavam de mulher forte, outros de feiticeira. Marta se acostumou a ser procurada e respeitada pelo medo. Parecia estar no poder. O preço veio no escuro. As noites tornaram-se tormento. Vozes sussurravam o nome dela. Risos frios cortavam o silêncio. Presenças pairavam ao redor da cama. Em certas madrugadas, mãos invisíveis pareciam apertar a garganta. Em outra noite, o espelho escureceu e refletiu um rosto que não era o dela. Quanto mais poder buscava, mais prisioneira se tornava. Na vida pessoal, o vazio mostrava outro rosto. Marta se casou jovem e desejou ser mãe, mas não conseguia. Cada tentativa terminava em lágrimas. Após exames, ouviu o diagnóstico de esterilidade. A sentença pesada recaiu sobre uma alma já quebrada. O ódio contra Deus aumentou. O tempo avançou e a máscara pública se manteve. Aos olhos da cidade, Marta era invencível. Dentro de casa, vivia o próprio deserto. Sussurros vinham do nada. Sombras paravam nos cantos do quarto. Pesadelos a perseguiam por corredores escuros. Certa vez, olhando o espelho, não reconheceu os próprios olhos. Caiu de joelhos e perguntou se existia um Deus de verdade e por que sua vida era assim. O silêncio voltou. A revolta retornou. A notícia da doença da mãe idosa rompeu a rotina. Os médicos não deram esperança. Marta lançou mão de todos os rituais que sabia. Invocou entidades, acendeu velas, ofereceu sacrifícios. Nada mudou. A doença seguiu em frente como se zombasse de cada esforço. No auge do cansaço, recebeu a visita de uma vizinha, Dona Esther, mulher simples.
olhar sereno e uma Bíblia sempre nas mãos. Sem alarde, Esther pediu para orar. Marta respondeu com ironia. Ainda assim, permitiu. A oração aconteceu ao lado da cama. Palavras simples, tom de quem conversa com um amigo próximo. A atmosfera pesada da casa começou a se dissipar. A mãe repousou em calma. Marta estremeceu. Dentro dela, as vozes que sempre a atormentavam tentaram expulsar aquela presença, mas a paz permaneceu. Ao encerrar, Esther segurou as mãos de Marta e afirmou que ela não precisava viver escrava e que Jesus podia libertar. A semente de fé foi plantada. Logo vieram dias de conflito. Por fora, pose de mulher temida. Por dentro, algo já tinha mudado. As vozes ficaram mais agressivas, os pesadelos mais intensos, as sombras mais ativas. Em uma madrugada de sufoco, Marta correu até a casa de Esther e implorou por oração. A vizinha a recebeu, leu a escritura que fala sobre a verdade que liberta e orou em nome de Jesus. As correntes invisíveis se revelaram. O corpo de Marta tremeu. A voz tornou-se rouca e distorcida. Palavras ríspidas pediram que parasse. Outras vozes reivindicaram a vida dela desde a infância. Entre lágrimas, a verdadeira voz de Marta rompeu o tumulto e clamou por ajuda a Jesus. O ambiente estremeceu. O peso opressor perdeu força. Irmãos da igreja chegaram e se juntaram em oração. Depois de momentos intensos, o silêncio desceu como brisa sobre o lugar. Marta caiu de joelhos, exausta e aliviada, como quem tem toneladas retiradas dos ombros. Pela primeira vez em décadas, sentiu paz real. No amanhecer seguinte, ela voltou à casa de Esther com o coração quebrantado. Disse que não queria mais aquela vida e que desejava ser livre. A escritura foi lida de novo. Marta confessou a fé em Jesus, renunciou à feitiçaria, às vozes que a escravizaram e ao ódio que nutria contra Deus. A cada renúncia, um peso se desfazia. Chorou como criança e repetiu que era livre em Jesus. Naquele dia, queimou amuletos, quebrou símbolos e descartou objetos ligados ao oculto. O sol se pôs com outra cor. A escrava havia ficado para trás. Uma nova mulher nascia em Cristo. Os frutos apareceram rápido. O olhar ganhou brilho. A voz encontrou paz. E as mãos que antes manipulavam símbolos, agora se erguiam em adoração. Marta passou a frequentar a igreja ao lado de Esther. No começo, carregou vergonha do passado, mas descobriu que em Cristo não há condenação para quem se arrepende e crê. Foi recebida com abraços e orações. A cada culto, fortaleceu-se. A cada leitura bíblica, uma ferida antiga cicatrizou. Na comunidade, conheceu João, levita dedicado ao ministério de louvor. Ele a enxergou como nova criatura e tratou com paciência e amor. O casamento nasceu dessa amizade. O lar foi construído sobre oração e fé. Restava uma sombra persistente, a esterilidade. Os médicos haviam dado o veredito. O sonho de ser mãe parecera morrer. Em um culto, porém, recebeu uma palavra de esperança. Recordaram a história de quem gerou quando todos diziam ser impossível. Marta chorou, duvidou, decidiu crer. Meses depois, o impossível chegou. Com 40 anos, ela engravidou pela primeira vez. O som do coração do bebê encheu a casa de música nova. O lar que cheirava à morte, agora transbordava vida. A mulher que um dia amaldiçoou a própria existência, agora agradecia a Deus com alegria. Os anos passaram e a transformação se tornou visível a todos. A antiga feiticeira deu lugar a uma mulher de oração. A boca que proferia encantamentos agora anunciava a palavra com autoridade. Ao lado de João, Marta passou a viajar por cidades e igrejas. Contava a história sem esconder nada. Falava sobre feridas de infância, revolta, mergulho nas trevas, escravidão e libertação em Jesus. Mulheres marcadas por traumas, jovens presos ao oculto e famílias oprimidas encontravam esperança. Muitos pediam oração por cura interior e por filhos. Marta apontava sempre para a cruz. Os filhos cresceram vendo os pais como testemunho vivo. A família inteira se envolveu no ministério. João louvava, Marta pregava, e juntos seguiam levando luz onde a noite insistia em permanecer. A lembrança do passado não controlava mais o presente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o mundo disse fim, Deus escreveu começo. E o nome de Jesus continuou a ser glorificado dia após dia,
na história de uma mulher que saiu das trevas para tornar-se voz de esperança.